Livro dos Juízes, capítulo 4, versículo 1. Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude, e vendeu-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. E Sísera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Harosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro, e 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. O capitão Sísera era poderoso, com um exército poderoso, com 900 carros de ferro, carros pesados, quase tanques naquela época, e 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Irmãos, esses versículos revelam que depois que o juiz e libertador Eude morreu, o povo de Deus tornou a pecar contra o Senhor. E toda vez que o povo de Deus saía da direção de Deus, pecava contra o Senhor permitia que eles fossem dominados por um inimigo, por um adversário, para a correção. É assim, irmão. Saiu da direção de Deus, Deus vai permitir um tratamento. E o tratamento muitas vezes é doloroso e muitas vezes vai ser demorado. Se você responder à expectativa do Senhor rapidamente, se você mudar, se você se converter, o tratamento é cortado. Deus envia um libertador. Mas se você perseverar no erro, não quiser mudar, então o tratamento se prolonga. Jabim, ele tinha um capitão famoso chamado Sísera, que possuía 900 carros de ferro, carros pesados, blindados, né? Carros que eram armas potentes numa guerra. E dominou o povo de Deus com dureza, 20 anos de domínio. Até que o povo de Deus se voltou ao Senhor e clamou ao Senhor. Quando o povo de Deus peca contra ele, contra a palavra, Deus sempre vai enviar a correção, porque o pai que ama, corrige. Deus não vai ver você fazendo um monte de coisas erradas e ficar parado, ficar omisso. Ele vai dar oportunidades de você se arrepender, de você se voltar a Ele, de clamar a Ele e parar com essa transgressão, de parar com esse erro. E essas oportunidades que Deus dá, muitas vezes o nome dela é luta, tribulação, aflição. Porque entenda, irmãos, o homem, ele tem uma tendência em mudar quando há adversidade, quando há uma aflição. Mas quando não há uma aflição, quando as coisas continuam tudo tranquilo, ele não muda. Ele fala, vou mudar para quê? Se está tudo andando calmamente. Mas quando vem a luta, ele fala, eu preciso ver o que eu preciso mudar, né? O que é necessário eu fazer para que esse mal saia. E aí, irmãos, é que o propósito de Deus é atingido. Então, muitas vezes, nós devemos analisar. Como a gente tem pregado de uma maneira insistente aqui, existem três tipos de tempestades. Tem a tempestade normal da natureza, né? Como aquela que o Paulo enfrentou, que o vento tinha até nome, Euroaquilão. Tem a tempestade que o diabo envia. O diabo envia a tempestade para impedir que você tome posse da bênção. Ou seja, Jesus estava indo para Gadara para ungir lá um evangelista, né? Libertá-lo e ungí-lo como evangelista, e apareceu de repente uma tempestade. O inimigo não queria que o Senhor Jesus chegasse em Gadara, queria afundar o barco, então ele mandou a tempestade. Mas tem as tempestades que Deus envia para correção, né? A tempestade que não rouba, não mata e não destrói. A tempestade que vem para que a gente medite e mude a visão e mude as atitudes. Foi aquela tempestade sobre o Jonas. Foi aqueles 3 dias de cegueira com Paulo. Foi um período de cegueira com Elimas. Então são tempestades enviadas por Deus, correções enviadas por Deus, tribulações enviadas por Deus, para que na obediência, na busca ao Senhor, o propósito de Deus seja atingido, a pessoa mude. E é por isso que nós temos que entender que nós que somos de Cristo,
todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Então as lutas, as aflições quando vêm, se você reagir de acordo com a vontade e a palavra de Deus, vai cooperar para o seu bem, vai produzir um eterno peso de glória. Então, o que você tem que fazer? Você está enfrentando uma tribulação, irmão? Você está enfrentando uma luta aí? Ou, pastor, está difícil? Então analise. Veja se essa tribulação, se foi o inimigo que enviou. Se foi, você tem que perseverar em oração, expulsar e clamar o poder de Deus. E veja também se essa aflição, se não foi Deus que enviou ou Deus que permitiu. Porque aí só tem um caso, mudança. Por exemplo, a cegueira do Saulo, como nós pregamos semana passada. Né? Quem cegou Saulo na estrada para Damasco, com aquele clarão? Foi Deus, não foi, pessoal? Ia adiantar para o Paulo falar, Senhor, cura minha cegueira. Ou fazer uma campanha na igreja, falar, Senhor, cura minha cegueira, tira minha cegueira, demônio da cegueira, sai. Ia adiantar alguma coisa? Para que o Paulo se livrasse daquela cegueira, o que ele deveria fazer? Mudar. E foi o que ele fez. Logo em seguida, ele já estava, aquele que perseguiu o evangelho já estava perguntando ao Senhor, que queres que eu faça? Então Paulo começou a mudar. E essa mudança veio ao encontro da expectativa, do propósito de Deus. E aí em 3 dias a cegueira saiu. Mas a pessoa que passa muito tempo na cegueira é aquela pessoa que não muda. É aquela pessoa que passa 40 anos no deserto e não para de reclamar, não para de murmurar. Aí a situação não muda. Agora, quando a pessoa muda de acordo com a vontade e a palavra de Deus, Deus tira ela do deserto, põe ela na terra prometida, Deus libera bênçãos sem medidas. Então, entenda, irmãos, a gente tem pregado de uma maneira insistente. Em muitos casos, não adianta, você tem que orar sempre, pedir a direção de Deus, mas não adianta ficar clamando, né? Você tem que mudar. O Moisés tinha tudo para atravessar o mar vermelho, né? E ele estava clamando, e o Senhor falou, por que clamas a mim, Moisés? Para de clamar. A hora de clamar já passou, Moisés, agora é atitude. Você está com a vara na mão, que tem o meu poder, toca no mar, o mar vai se abrir, você vai passar a seco. Então, muitas vezes está faltando uma atitude de mudança, uma atitude de obediência à palavra do Senhor. E toda vez que o povo de Deus aqui saía da direção de Deus, Deus permitia ou levantava adversários, inimigos contra eles. E todas as vezes que eles se voltavam para Deus e clamavam ao Senhor, Deus enviava o livramento. Está vendo, irmãos? É assim que funciona. Então nós vimos aqui que o povo começou a clamar. O povo começou a clamar e aí Deus levantou um outro juiz para que trouxesse livramento ao povo de Deus. Vocês lembram do caso da escravidão no Egito, pessoal? 430 anos no Egito. Por que esse tempo todo, pastor? Porque o povo só foi clamar depois que mudou o faraó lá, que as coisas mudaram, começou a apertar, o povo começou a clamar. Então, se não clamar, as coisas não vão mudar. Né? Se não buscar a Deus, se não se voltar para Deus, como foi até o caso do Ezequias, as coisas não vão mudar. Então, quantos sofrem, pessoal, por anos a fio, quantos sofrem até a vida toda e não se voltam a Deus, não clamam a Deus. A situação deles vai mudar, pessoal? A pessoa passa anos e anos com uma luta, com o sofrimento, com o mal, e não se volta a Deus, não busca a Deus, não clama a Deus do jeito que está escrito. Tem muitas pessoas que falam, eu clamo a Deus do meu jeito, mas não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Está tudo escrito, está aqui o manual, está aqui o procedimento. Tem que cumprir o procedimento para que haja a libertação. Então, quantos sofrem? Às vezes você vê a pessoa sofrendo a vida toda com uma luta, com o mal, com alguém da família e tal, mas ela não se volta a Deus, ela não clama a Deus, ela não busca a Deus. E às vezes quando a gente vai evangelizar, vai dar a direção, falar, não me venha com isso, eu já tenho a minha religião, fica com a sua que eu fico com a minha, tá? O meu Deus é assim e tal. Não. Deus permitiu para que houvesse mudança. Deus permitiu para que ela o buscasse, mas para que ela o conhecesse, né? E conhecendo a Deus, aí as portas se abrem, né? Aí tudo
aí cai as escamas dos olhos, como caiu as escamas dos olhos do apóstolo Paulo. E aqui no versículo 4, diz assim: e Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, em Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Então Deus levantou um novo juiz, e mais especificamente uma juíza, Débora, que também era profetisa. Deus falava através da boca de Débora, né? E trazia a palavra dele ao povo. Então Débora foi a primeira e foi a única juíza de Israel. E julgou o povo de Israel por 40 anos. 40 anos servindo de juíza do povo de Deus. Irmãos, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção por sexo, por cor, por cultura, etc. Então nunca se sinta discriminado na obra de Deus. Entenda, irmãos, Deus chama a pessoa certa, não importa o sexo, não importa a cor, não importa muitas vezes a cultura. Tá? É claro que cada um tem que se preparar cada vez mais para que Deus o use cada vez mais, mas Deus não faz acepção de pessoas. Deus levantou até uma criança, Jeremias, para ser profeta, irmãos. Então entenda, porque Ele é que comanda, Ele é que faz a obra, irmão. Né? E não aquele que está servindo aí, muitas vezes de alto-falante. Né? Não é o vaso, é o oleiro, a obra é do oleiro, e não é a obra do vaso. Né? Então Deus tinha um grande propósito quando Ele levantou uma mulher como líder. Inúmeros propósitos até hoje, irmãos. Por quê? Deus está dizendo que Ele pode usar uma mulher como líder de uma igreja, de uma obra, de uma congregação. Não há acepção de pessoas. Né? Deus usou aqui, levantou, permitiu a juíza Débora. E o versículo 6 e 7 diz: e enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoam, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E diz o texto: e atrairei a ti para o ribeiro de Quisson a Cícera, o capitão Cícera, capitão do exército de Jabim, com seus carros pesados, blindados, e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então veja, quando o povo muda, quando o povo começa a clamar, Deus levanta um libertador. Então identifique o libertador que Deus tem levantado aí para te auxiliar, para que você saia dessa aflição. Tá? Então, o que diz aqui o texto? Débora deu a palavra ao seu capitão lá, chamado Baraque, dizendo: o Senhor preparou a nossa vitória, e o Senhor ordenou que você separe 10.000 homens das tribos certas, né? Naphtali e Zebulon. E então entenda, e o Senhor ainda disse, Baraque, presta atenção: eu farei com que o exército inimigo vá ao ribeiro de Quisson, e ali você vai derrotar as forças do inimigo. Deus trouxe toda a receita de como enfrentar o inimigo. Mandou escolher as pessoas das tribos que deveriam ser escolhidas, mandou ir a determinado lugar, disse que ele enviaria, atrairia o inimigo para determinado lugar, e naquele determinado lugar eu vou entregar o inimigo na sua mão. Esse é o nosso Deus maravilhoso. Deus, quando prepara a vitória, Ele prepara com todos os detalhes. E Deus detalha tudo para a vitória. Os homens, o lugar, etc, etc, etc. E aqui entendam que o forte do inimigo, do capitão Cícera, eram 900 carros de ferros, carros pesados, carros blindados, carros que pareciam naquela época tanques de guerras, né? E esses carros
Sabe o que Deus ia fazer com esses carros? O que Deus fez com esses carros? Simplesmente dirigiu esses carros por um lugar, um vale, o Vale de Quisson, que era um vale inundado. Os carros de ferro pesados, todos atolariam. Muitas vezes o inimigo vem com um monte de arma, vem com um monte de coisa, e com aquele ponto forte da arma do inimigo, é que ele vai ser derrotado. É como o judô, usar a força do inimigo para derrotar o inimigo. Entenda, irmãos? Aqueles carros blindados, verdadeiros tanques, atolariam num vale, porque Deus ia dirigir aqueles carros para um vale que estava com lama. Atolariam. E ali, né, o capitão Baraque, né, pela ordem de Débora, pela direção de Deus, desceria do monte e ia destruir o inimigo. Veja como Deus age, irmãos. Muitas vezes vem um mal, vem uma enfermidade, você fala não tem jeito, e é isso e aquilo, essa doença quando vem, acaba mesmo, esse mal quando vem, não há nada que resista ao poder de Deus, à direção de Deus, e Deus vai usar aí um Baraque, Deus vai usar aí uma situação, vai usar um determinado lugar, um lugar atolado, vai usar, seja o que for que Deus usar, vai detalhar e vai nos dar a vitória. Esse é o nosso Deus. Então, seja qual for a situação e seja qual for a força do inimigo, o Senhor já preparou a nossa vitória. Porque isso é promessa dele. Nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à tua tenda. Todas as armas forjadas contra ti não prosperará. É a palavra do nosso Deus. Então Deus já preparou nossa vitória com todos os detalhes como preparou aqui, irmãos. Esse é o nosso Deus. Confie em Deus. Confie nas promessas e no poder de Deus. E veja aqui no versículo 8 e 9. Então lhe disse Baraque. Olha o que o Baraque disse para Débora aqui. Se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. E disse ela, certamente irei contigo. Porém não será a tua a honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. O jovem capitão Baraque, ele se recusou a ir só. Ele recebeu uma ordem de Débora. Débora falou, olha, Deus falou comigo para levar... esses homens de tais tribos vão para determinado lugar, Deus vai conduzir o inimigo para determinado lugar, o inimigo vai atolar lá e você vai destruir o inimigo. Deu toda a receita para ele destruir. E sabe o que ele falou? Se você for comigo, eu vou. Se você não for comigo, eu não vou. E aqui, irmãos, o que diz é que a Débora foi com ele. E falou, mas a honra da vitória não vai ser sua. Ninguém vai lembrar de você por essa vitória, mas sim porque eu estava contigo. Então, irmãos, é claro que isso nos traz muitas revelações. Porque Débora era uma autoridade, era uma profetisa, Deus falava com ela. É bom andar com pessoa assim, pessoa que tem comunhão com Deus, não é verdade, pessoal? Mas a pergunta que fica é, por que Baraque agiu assim? O Baraque foi rebelde, pessoal? O Baraque foi covarde, pessoal? Ou o Baraque foi prudente? Ou o Baraque foi humilde? Quatro opções. Ou nenhuma das anteriores. Ele foi rebelde, desobedecendo a ordem de Deus, através da boca de Débora? Ele foi covarde, com medo de ir sozinho? Ou ele foi prudente, ele foi humilde, irmãos? Ele duvidava da palavra de Débora? Será que ele duvidava que a palavra que Débora trouxe fosse verdadeiramente de Deus? O que acontecia, o que sucedeu na cabeça do Baraque para dizer, tá certo, me deu toda a direção para vencer o inimigo, mas se você não for comigo, eu não vou. Eu só vou se você for comigo. Irmãos, é para meditar. Deus garantiu a vitória, mas
a gente não vê no texto aqui Deus mandando o Baraque ir sozinho. Se fosse, vai só você, somente tu e esse pessoal. Deus garantiu a vitória, que é dar ao inimigo, mas não está claro aqui que Deus pediu para Baraque ir só. Irmãos, uma coisa nós temos que aprender com esse texto. Para grandes batalhas, batalhas enormes, inimigos violentos, grandes males, grandes dores, enfermidades, tribulações, vícios. Procure não ir só, irmão. Procure não ir só. Porque muitas vezes isso... Não, mas Deus é comigo, pastor. Deus me guarda. Eu sirvo o Deus Todo-Poderoso. Eu tenho comunhão com Deus, pastor. Eu vou. Não seja ingênuo, irmão. O inimigo é astuto, ardiloso. Evite, procure não ir só para grandes batalhas. Ele pensou, Deus fala com Débora. Débora tem comunhão com Deus. Então eu vou levar a Débora. Eu vou andar com a Débora. Se tiver qualquer coisa lá, eu tenho orientação de Deus através da boca dela. Eu preciso dela para ouvir a Deus. Isso é mais ou menos o que ele deve ter pensado. Mas a grande lição não foi uma rebeldia, não foi uma covardia. Tanto é que a Débora foi com ele, né? Mas foi uma prudência e uma humildade. Então, para grandes batalhas, não vá só. O que diz a palavra de Deus a respeito disso? Eclesiastes 4, 9 e 10 diz que é melhor que sejam dois, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Não existe supercrente, irmão. Não vá sozinho para grandes batalhas. Evita isso, irmãos. A gente já pregou recentemente, Deus quer união, Deus quer concordância. Então, grandes batalhas não vai sozinho, irmão. O inimigo, ele é ardiloso. Não vá sozinho. Não se isole. Não se ache o cara. Não, eu sou o grande rei Salomão. O rei mais sábio da história. O mais rico da história. Esse cara sou eu. Caiu, sucumbiu, irmãos, com mulheres. Terminou a vida como um tolo, idolatrando ídolos das esposas. Por quê, irmãos? Estava isolado, irmão. Se achava um bem bom, não tinha ninguém igual a ele. Entenda, irmãos? Muitas vezes você não se aconselha, você não se alia a alguém, o inimigo te engana, como enganou Sansão, usou a Dalila para enganar o Sansão, e vai por aí afora, irmãos. Vamos ver um exemplo. O Senhor Jesus, que tinha todo o poder, toda a sabedoria, toda a santidade, como ele agia? Mateus 26, 36. Então, chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, prensa de azeite. Disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo, orai comigo, estejam comigo em oração. Quantas vezes nós já falamos disso? Na maior aflição do Senhor Jesus, ele não enfrentou só. Ele levou Pedro, Tiago e João para que orasse com ele. Irmãos, tinha mais o exemplo do Senhor aqui. Porque os discípulos não oraram, dormiram. Não é verdade? Não é o que diz o texto? Mas mesmo na mais intensa aflição, ele estava nos ensinando: quando a tua alma estiver triste por uma grande aflição, uma grande luta, não fique só.
Não entre em certas batalhas sozinho. Leva a Débora, leva o Pedro, o Tiago e o João. Essa é a direção de Deus. 1 João 5, 7. E depois nós vamos mostrar que Baraque não era covarde. 1 João 5, 7. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, que é o Senhor Jesus, e o Espírito Santo. Estes 3 são um. Epa, esses 3 são um? Esses 3 são 3, não. Esses 3 são um. Deus enfatiza aqui, e Deus ama tanto a união, que Deus é a união. Deus é a união. Nem Deus age sozinho. É o Pai, junto com o Filho, junto com o Espírito Santo. São 3 tão unidos que chegam a ser um. 3 tão unidos em comunhão, em propósito, que são um. Deus nos dá o exemplo. Ele não age só. Deus fez a obra fantástica sobre as nossas vidas sozinho? Não. É o Pai que enviou o Filho, que era conduzido pelo Espírito Santo. A grande batalha da nossa libertação, Deus travou com os 3. Pai, Filho e Espírito Santo. Aprendamos com o Senhor, com o mesmo propósito. Então, não vá para grandes batalhas sozinho, irmão. Você vai fazer a vontade do inimigo. Sabe quem que vai para a batalha sozinho, irmãos? Me perdoem, mas é aquele que é soberbo. Não, eu me garanto. Eu não preciso de ninguém. Eu não sou crente 6 horas, não. Você não precisa 6 orar por mim, não. Eu mesmo oro. Eu resolvo. Eu vou no monte. Eu faço isso. Eu não preciso de ninguém. Soberbo. Vai cair. Como vai cair, pastora? Porque a Provérbios diz que a soberba vem antes da queda. Ela precede a queda. Pessoa que está andando de salto alto vai cair. Quer dizer, espiritualmente, né, pessoal? Então, está repreendido as mulheres que estão com salto alto aí, que não vão cair, não. Então, entendo, irmãos. Não vá para as batalhas grandes, e para as menores também sozinho. Procure alguém que tenha o mesmo propósito, comunhão com Deus. Procure, irmãos. Procure a concordância. 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Então entenda, irmãos, nós somos membros, mas nós somos um só corpo. Quando for para a batalha, que não vá só o membro, vá o corpo de Cristo para a batalha. Irmão, eu estou numa luta grande. Ora comigo, intercede por mim, esteja comigo. Vamos lá comigo, irmão. Eu tenho que ir lá no hospital, eu tenho que ir lá não sei aonde. Vamos lá comigo, irmão. Irmão, a sua luta é a minha luta. E eu quero que a minha luta seja a sua luta também. Irmãos. A sua luta é minha luta. E a minha luta também é a sua luta. Nós somos um corpo. Se eu sou afetado, você é. Se um braço é afetado, o outro também é afetado. Se o cérebro é afetado, o corpo todo é afetado. Nós somos um corpo. Nós temos que lutar como corpo e não como membro. Adianta você lutar só com a mão e não poder se locomover com os pés? Não poder pensar com a cabeça? Nós somos um corpo. E nós temos que ir para as lutas como um corpo. Entendam,
A luta de cada um. Quando as pessoas vêm pedir uma palavra, pedir uma oração e contam da luta, aquela luta, irmão, passa a ser minha também. Né? E olha, eu me entristeço momentaneamente também. Né? Eu sinto a dor também. Às vezes, tem casos que eu sinto mais do que a pessoa. Às vezes a pessoa não está nem aí e o pastor está mais... Não que isso tenha a ver com fé, mas tem a ver com compromisso, com responsabilidade. Quando uma pessoa sofre, a gente sofre também. Nós somos um corpo. Então, Baraque e Débora têm que caminhar junto. Então, entenda, irmãos. O inimigo quer que você vá para a guerra sozinho. Então, não seja ingênua. Una-se aos irmãos. Una-se ao corpo. Una-se à igreja para a batalha espiritual. Chame a Débora. Chame Pedro, Tiago e João. Chame as pessoas de fé com comunhão com Deus. A vitória vai ser do corpo de Cristo. Porque você está unido. Porque se você tiver uma vitória sozinho, aí que você vai ficar mais soberbo ainda. Está vendo? Não falei? Não falei que eu resolvi? Eu resolvi. Não precisei de ninguém. E aí o diabo vai dando corda até um dia que ele vem com tudo e derruba a pessoa de um patamar mais elevado. Hebreus capítulo 11, versículo 32. A chamada galeria da fé. E que mais direi? Falta-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Prova de que Baraque não foi rebelde e nem covarde é que o seu nome está na galeria da fé, um dos heróis da fé. Débora foi com ele. Ele não teve a honra, mas ele garantiu a vitória e trouxe-nos um exemplo. Clame a Deus. E quando vier a direção de Deus, cerque-se de pessoas de fé, cerque-se do corpo, com comunhão com Deus. E aí você garante a vitória, porque nós somos um corpo. Né? Tem que ter a comunhão com Deus e comunhão com pessoas de Deus. Quem tem comunhão com Deus garante a presença de Deus e, através de irmãos de fé, de comunhão com Deus também. Irmãos, é um grande segredo, é uma grande estratégia de vitória. Nos momentos mais difíceis, não se isole. Cerque-se de pessoas de fé. Jamais se isoles nos momentos difíceis. Fala para o seu irmão do lado. Jamais se isole nos momentos difíceis. Esse é um segredo. Porque o inimigo manipula tanto nos momentos difíceis, que se a pessoa não tiver alguém intercedendo, esclarecendo, dando a direção, ela é manipulada pelo inimigo. Alguns chegam até no suicídio. Está repreendido. Isso não é com cristão, mas no mundo. Mas não se isole. Jamais se isole nos momentos difíceis. Não se isole nas grandes batalhas, irmãos. Seja humilde, peça ajuda, peça intercessão. Mas eu não vou ficar contando da minha vida para ele. Você não precisa contar da sua vida. Fala da sua necessidade. Eu, irmão, estou passando uma grande luta na saúde, uma grande luta na família, tenho uma grande batalha no serviço. Ora comigo, vem comigo. Né? Se você não for, eu não vou, como diz o Baraque. Né? Eu irei se você for comigo. Jamais se isole, irmãos. Jamais se isole nos momentos difíceis, nas grandes batalhas. Seja humilde, peça ajuda e garanta a vitória em o nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar em nome do Senhor Jesus.